Você está feliz nesta noite? Muito feliz nesta noite? Você tem o seu material aí de trabalho, de guerra em suas mãos aí? Pega aí a sua Bíblia Sagrada e, se você puder, abra, por favor, no livro do Êxodo, no capítulo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler alguns versículos para nós já podermos entender melhor esta palavra. Diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como um decreto perpétuo. Amém. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Às vezes, em datas tão importantes, nós temos perdido, muitas das vezes nós temos perdido o real significado destas datas. Nós temos às vezes trocado várias interpretações, temos colocado interpretações mundanas, interpretações que tratam de interesses comerciais, na maioria das vezes. Nós, quando falamos de Jesus, principalmente, nós pegamos o nascimento de Jesus e transformamos esse nascimento de Jesus em uma festa de que tem um Papai Noel. E toma presente para todos os lados, e a maioria esquece o real sentido que nós estamos, às vezes, comemorando aquilo que é o nascimento do nosso Senhor e Salvador. Agora, quando nós falamos sobre Páscoa, também corremos o risco exatamente de nós trocarmos isso. Quando nós falamos sobre Páscoa, sobre morte de Jesus, sobre ressurreição de Jesus, e quando nós vemos os nossos filhos, nossos netos, as nossas crianças não sendo ensinadas do real significado, do que significa aquilo que às vezes nós estamos dando um presente como um ovo de chocolate, e eles não entendem, a cabeça deles não entendem o que está sendo comemorado naquela data. Então às vezes nós temos trocado o real sentido dessas datas tão importantes. Então vale a pena nesta noite nós relembrarmos algumas coisas que são importantes. Nesse texto que nós acabamos de ler, em Êxodo 12, fala aqui da preparação, a preparação do povo. Depois de mais de 400 anos escravo lá no Egito, eles estão preparando agora para sair. Depois da última praga, eles estão preparando então para sair ali do Egito. Mas algumas recomendações da parte de Deus para que eles pudessem sair nessa caminhada.
E estas recomendações, elas passam por matar aqueles indivíduos, aquelas famílias, eles poderem, porque Deus disse assim, ó, nessa última praga, eu vou passar em toda a casa, todo o Egito, em todo lugar, homens e animais, e eu vou passar, o meu anjo vai estar passando, e a casa que eu não achar o sangue nos umbrais, nas portas, nos umbrais ali, o anjo estará entrando nesta casa, e o primogênito então será morto. O que isso às vezes nos fala, nos remete, quando a gente vê, a gente olha para um cordeiro sendo sacrificado, aquele povo todo pecador, o povo que estava não fazendo vontade diretiva de Deus, não estavam servindo a Deus como deveriam estar servindo, mas Deus dando uma oportunidade que Ele pudesse resgatar toda aquela nação e fazer dela uma nação forte, uma nação para que pudesse testemunhar da glória de Deus através das suas próprias vidas. É isso que, às vezes, quando Deus nos chama, quando nós escapamos mesmo, como se fosse um escapismo, escapamos lá das trevas com mão forte da parte de Deus, Ele nos chama não para que nós possamos viver uma vida comum, não é uma vida normal, nós não podemos mais pensar em viver uma vida comum. Nós agora somos pessoas totalmente diferentes. Nós somos pessoas que um dia, lá naquela cruz do Calvário, alguém tão precioso, um Filho único de um Deus vivo, um Deus eterno, deu a sua própria vida para que eu e você, pecadores, pudéssemos hoje estar aqui na igreja Catedral da Família, comemorando a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente não pode esquecer que isso começa às vezes lá no Éden, quando o homem peca, o homem e a mulher, eles pecam, e através do seu pecado eles perdem a comunhão com Deus. Eles perdem o que tinha, não simplesmente eles ficam nus, não era simplesmente uma nudez física, mas eles estavam participando a partir daquele momento de uma nudez espiritual. Eles estavam desprotegidos, sem a cobertura agora de Deus, expulsos do seu melhor lugar, expulsos do seu lugar de descanso, do seu lugar aprazível, e Deus coloca um anjo com uma espada para que eles não pudessem retornar àquele lugar. Mas a Bíblia diz que Deus é tão misericordioso e tão bom, que antes de expulsar o homem para fora, ali daquele paraíso, a Bíblia diz que Ele mata um animal, e faz vestes daquele animal, e veste aquele homem. Aquele animal ali no livro de Gênesis, quando nós estamos falando no início de todas as coisas, do pecado, aquele animal simbolizava que um inocente estava sendo morto em prol de alguém que tinha cometido pecado, prefigurando ou tipificando aquilo que nós veríamos em Cristo Jesus lá na frente, milhares de anos lá na frente. Quando nós lemos aqui, eu queria falar um pouco, repassar um pouco desse texto com vocês. Quando a gente vê aqui que no verso 3 e verso 4, verso 3, se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar. Verso 3 e verso 4 diz que toda a comunidade de Israel, no 10º dia do mês, todo homem deverá separar um cordeiro para a sua família, um para cada casa. Ou seja, segundo a casa de cada pessoa. O que isto significa? Está falando das necessidades de cada lar. Está falando nas necessidades físicas, psicológicas de cada pessoa dentro do seu grupo, dentro da sua própria casa, dos seus indivíduos. A Bíblia diz que se um cabrito fosse muito grande e a casa não desse conta de comer inteiro, ele tinha que compartilhar. Isso fala que Cristo, Ele não é simplesmente bom, Ele não veio somente para me salvar a minha casa, porque nós somos bons, não. Mas que depois que eu ser salvo, que tiver sido salvo, a minha vida eu tenho que compartilhar com os meus amigos, com os meus vizinhos, com as pessoas próximas de mim, para que as pessoas que eu falei de Cristo para elas possam sentir a mesma coisa de que eu estou sentindo agora.
A Bíblia aqui diz que eles era conforme que cada um dava conta de comer. Cada um desse conta de comer. Preste atenção numa coisa. O que Deus representa e significa para nós é conforme a fome que cada um de nós tem dele. Quando nós perguntamos o que Deus ou o que Cristo significa para cada um de nós, nós podemos ter palavras até mesmo bonitas, palavras que trazem às vezes gosto para quem você está conversando, mas lá no íntimo nós sabemos que o real significado de Cristo e o que Ele significa para mim, somente eu e Ele podemos saber. Agora, como está a nossa fome espiritual por aquele que um dia nos remiu, nos lavou e nos salvou? Vira para alguém que está perto de você e diga para ele: como é que está a sua fome aí espiritual? O texto ainda, eu quero ir lendo alguns versos aqui. O texto fala no verso 5, ele fala que o animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito. Macho de 1 ano sem defeito. Quando Jesus chega diante dos homens, primeiro, lá no Antigo Testamento, o sacerdote pegava o animal e dava, antes de ser oferecido o sacrifício, aquele animal deveria ficar alguns dias separado. E ao levar aquele animal para fazer o sacrifício, antes o sacerdote olhava se ele tinha algum tipo de defeito físico, algum defeito que pudesse se tornar inadequado à oferta de sacrifício, porque Deus não aceitava qualquer tipo de sacrifício. Quando nós olhamos lá para Jesus, olhamos lá na frente de Jesus, e Jesus caminhando nas pessoas, e as pessoas, principalmente autoridades, tentando tirar o brilho, tirar a alegria, tirar aquilo que era a real vontade dele na terra, as pessoas começavam então a acusar as pessoas, os herodianos, os saduceus, os escribas e todos que andavam ali juntos. Eles procuravam em Jesus achar alguma coisa errada. E Jesus um dia implicou com aquele negócio deles andando atrás de Jesus. E Jesus disse assim para eles: ei, qualquer um de vocês aí, quem é um de vocês aí que pode achar algum defeito em mim? Ou seja, Jesus estava se colocando, porque às vezes a nossa vida, amados, às vezes nós apresentamos ou aparentamos uma coisa que na realidade nós não somos. Às vezes aqui dentro da igreja eu posso dizer para você que o que você pode achar da minha vida que tira o testemunho de Cristo, mas nós estamos aqui num ambiente espiritual, nós estamos aqui dentro onde todo mundo tem cara de bonzinho, né? Tem sorriso de bonzinho, tem jeito de crente, veste como crente, anda como crente, fala como crente, tem os trejeitos de crente. Mas eu quero ver você falar isso lá fora, para as pessoas, para a mídia, para os seus colegas de trabalho, para os seus superiores ou para os seus subordinados, e perguntar para eles: o que você acha de mim como crente? Quem sou eu como crente? Aqueles homens tentavam achar em Jesus um defeito. Quando Pilatos manda Jesus para Herodes, Herodes acha nele e fala: não quis conversa. Herodes devolveu Jesus para Pilatos novamente. E quando Pilatos observa Jesus por 3 vezes, Pilatos diz assim: eu não vejo nele crime algum. Ou seja, não viu defeito algum, porque para Jesus ser aquele que pudesse tirar, arrancar de vez os nossos pecados, e não somente cobrir os nossos pecados, que é o que aquela expiação daqueles animais faziam. Eles cobriam, simplesmente tampava debaixo, colocava a sujeira,
debaixo dos tapetes, varriam para debaixo dos tapetes aquelas sujeiras. Os pecados não eram simplesmente arrancados, os pecados eram colocados ali para que um dia eles pudessem serem tirados de uma vez por todas. Então aquele animal estava representando o que Cristo significaria lá na frente. E quando eles tentam achar defeito em Jesus, e Jesus não tinha esse defeito, porque se achasse defeito em Jesus, como ele poderia ser o meu advogado, se ele fosse igual a mim, pecador do mesmo jeito? Como que você pode defender alguém, você falar de uma família boa, você falar de família ideal, falar de um projeto, se às vezes você é uma pessoa que não tem o caráter devido para falar isso? Como que você às vezes quer dizer influenciar pessoas, influenciar alguém que está do seu lado, quando as pessoas sabem exatamente quem você é? Como nós podemos influenciar alguém através dos meus atos, se os meus atos não condizem com as minhas palavras? As minhas palavras são bonitas, mas por trás os meus atos são terríveis, são horríveis. O cordeiro para a primeira Páscoa, aqui no verso 5, diz que ele tinha que ser macho. Macho. Esse termo macho aqui significa que quando o anjo aparece a Maria, ela fala para ele que ela teria um filho, um homem. E fala, quando os sacerdotes iam apresentar, e era somente lá em Lucas 23, 2:23, eu acho, diz que o macho deveria ser apresentado diante de Deus, ou seja, somente os machos deveriam ser apresentados, somente os homens deveriam ser apresentados diante de Deus, apresentados diante do Senhor. Então quando ele fala aqui, mas isso também aqui é um termo, uma figura de linguagem. Quando ele coloca o termo macho aqui, ele está usando exatamente uma figura de linguagem para fazer uma representatividade, o todo pelas partes, ou até as partes pelo todo também. Está dizendo que através de ser macho, ele está representando toda a humanidade, está representando o homem, está representando a família, está representando a mulher, está representando os filhos. Aqui nesse texto a gente pode ver mais algumas coisas aqui também, e eu quero continuar. No verso 12, 5, continua dizendo que o cordeiro era para ser de 1 ano de idade. O que era 1 ano de idade? Por que 1 ano de idade? Por que não de 2, de 3, de 4, de 5? Só poderia ser de 1 ano de idade. Primeiro, porque com 1 ano era mais tenra a carne. Segundo, porque a partir do momento que começavam a nascer os cordeirinhos, os cabritinhos, era sinal de prosperidade. Então quando um bichinho internava mais ou menos esse tempo de vida, com 1 ano, ele poderia ser vendido. Ele poderia, o rebanho, ser juntado e ser vendido, e ajuntava-se então o dinheiro para que pudesse estar comprando outras coisas, compartilhando outras coisas. Mas quando ele diz que deveria ser um cordeiro de 1 ano de idade, está dizendo que o que aquele fazendeiro, o que aquele homem próspero tinha de mais importante, ele deveria estar oferecendo a Deus. Será que nós temos oferecido a Deus o que nós temos de melhor na nossa vida? Eu não estou falando de dinheiro somente, mas será que nós temos oferecido? O que que Deus tem te entregado? Quais os dons? Pastor, eu não tenho dom nenhum. Mentira, Deus não deixou pessoa alguma sem dom qualquer. Todos nós temos um dom a ser colocado em prática. Todos nós temos um dom a ser colocado em prática. Talvez você não saiba, porque você nunca tentou, nunca buscou de Deus. Mas todos nós temos, porque nós seríamos lugar fora do corpo, membros fora do corpo, membros desiguais, uma unha carunchada. Nós seríamos coisas ruins, e não. Deus não coloca nada ruim no nosso corpo. Tudo que Ele coloca é bom, perfeito e agradável, assim como é aquilo que Ele tem para cada um de nós. O cordeiro para a primeira Páscoa deveria ser guardado do 10º dia
até o 14º dia. Está lá em Êxodo 12, 6. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo. Por que nesses 10º dia, 14º? Porque as pessoas deveriam, eu lembro no testemunho, estou tentando aqui, a mente está pregando, mas estou tentando lembrar, aqui duas coisas não funcionam. O pastor Salmo sabe, deve saber, aquele testemunho é do pastor lá da Adoné, porque ele foi oferecer um animal cego, foi foi do presidente? Eu não lembro direito, eu lembro que, acho que ele estava contando a história do pai dele, e aí ele foi, quando chegou uma comitiva, e ele foi matar na casa dele, eram muito ricos, eram pessoas muito ricos, e ele foi matar um animal para oferecer, e ele foi lá no rebanho e viu que tinha um rebanho, um gado bonito, gordo, mas que era cego, tinha um olho que era cego. Ele foi lá e oferecer para aquele povo de Deus, aquela comitiva que estava chegando. Ele foi lá, matou aquele negócio escondido, matou aquele bicho cego, e escondeu a cabeça dele lá dentro do celeiro, escondeu a cabeça lá debaixo das coisas dos animais. E quando chegou aquela comitiva e começaram ali a participar daquela festa, um deles que estava junto, profeta, homem de Deus, disse assim: por que você não matou o melhor que você tinha para nós? Rapaz, que cara atrevido, né? O rapaz ficou assim meio sem jeito, o fazendeiro ficou meio sem jeito, e no que papapá começou a gaguejar, ele disse assim: por que você escondeu as sobras lá no celeiro? E ele pediu: me leva lá no celeiro. Chegou lá no celeiro, onde estava aquela cabeça, aquele animal morto, com um olho que estava deformado. E passou, eu lembro que ele passou a maior vergonha do mundo, e teve que se reconsiderar e pedir perdão àquele povo, e pedir perdão para Deus, porque ele tinha o melhor e ofereceu o que não era o melhor para o povo de Deus. O que nós temos oferecido às vezes para Deus? Quais as nossas capacitações intelectuais, físicas, espirituais, que estão de acordo com aquilo que Deus tem permitido, aquilo que Deus tem solicitado a você, que você está às vezes não usando, mas negligenciando, aquilo que você está enterrando da parte de Deus. Deus não te deu coisa alguma, dom algum, para que você possa viver a sua própria vida, enterrando os talentos, mas Deus te deu para que você possa ser usado poderosamente por Ele. A Bíblia diz que Jesus caminhou aqui durante mais ou menos 3 anos e meio. Esse cordeiro era guardado do décimo, ou seja, ao 14º, 4 dias. Mais ou menos o que Jesus, a Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos, da plenitude dos seus tempos, para nós. Ou seja, ele ficou guardado, ele ficou escondido. Durante esses 3 anos e meio, ele ficou um projeto na mente. Ele ficou ali guardado para o plano final, para a execução final, durante todo esse tempo, e as pessoas podiam ver, podiam ouvir, podiam compartilhar, podiam testemunhar. Muitos não sabiam, muitos não queriam, muitos corriam de Jesus, mas ele continuou na sua missão. Ele não fugiu nada daquilo pelo qual Deus o colocou para fazer aqui nesta terra, e através da sua vida, você, a minha casa, a minha família, a nossa família, podemos glorificar a Deus, exaltar a Deus, porque nós fomos salvos e nós somos salvos, seremos salvos. Eu e minha casa, nós podemos dizer que nós servimos ao Senhor, você e sua casa também. O cordeiro, a Bíblia diz aqui em Êxodo 12, 6, que ele deveria ser sacrificado à tarde. Jesus ficou dependurado naquela cruz do Calvário durante 6 horas.
Jesus ficou dependurado naquela cruz do Calvário das 9 horas da manhã, da terceira hora dos judeus, até a hora nona, às 3 horas da tarde. E exatamente ali na terceira hora, ou na hora nona, quando Jesus então ele pende a sua cabeça e morre, alguns historiadores e algumas pessoas estudiosos dizem exatamente na hora que os cordeiros eram sacrificados lá no templo, a mesma hora que Jesus morreu lá naquela cruz do Calvário, para que eu e você nós pudéssemos ter vida, e vida com abundância. Páscoa é muito mais do que isso. Páscoa é mais do que ovo. Páscoa é mais do que alegria. Páscoa deveria ser um momento de simplesmente não pensar na morte de Cristo, porque quando nós pensamos na morte de Cristo, às vezes nós nos entristecemos, como muitas religiões que colocam Cristo pendurado ainda em um madeiro, um Cristo ali crucificado num madeiro, que oram, que rezam, que cantam, que louvam a um Cristo que está preso ainda no madeiro. Quando nós pensamos na morte, nós imaginamos tristeza, mas quando eu penso na ressurreição de Jesus Cristo, eu penso que um dia, através da vida dele, que levou a nada, a morte não pôde segurá-lo, o túmulo não pôde segurá-lo, o inferno não pôde segurá-lo, porque ele tinha um plano e cumpriu esse plano na minha vida e na sua vida. Aleluia! Oh Espírito Santo de Deus. Lá em Êxodo 12, 22, está escrita alguma coisa muito importante, mas que às vezes não é muito levado em conta. Ele diz que nenhuma pessoa deveria sair da sua casa durante aquela noite. Nenhuma pessoa deveria sair de debaixo do teto, aonde estivesse o sangue nas portas, nos umbrais. Nenhuma pessoa deveria fazer incursões, saindo, passeando, fazendo nada, negócios, naquela noite. Porque a pessoa que saísse debaixo daquela cobertura física, mas que acima de uma cobertura física tinha uma ordem espiritual da parte de Deus. Toda pessoa que saísse debaixo daquela cobertura, fatalmente, certamente, ela morreria. Isso nos fala também mais uma vez, falando do Cordeiro de Deus, fala que enquanto nós estivermos debaixo da cobertura espiritual de Cristo na nossa vida, às vezes nós poderemos passar por dificuldades, passarmos por lutas, porque a vida não é coisinha simples. A vida cristã não é coisinha de conto de fadas, de Exupéry, nada disso. A vida cristã é difícil. Paulo chega a dizer que com dores, com sofrimento, nós alcançaríamos a salvação. Ou seja, não é fácil. Não depende de mim, porque o sacrifício já foi feito. Não depende de eu pagar a promessa, não depende de eu estar na igreja 5 vezes por semana, não depende de eu ler a Bíblia 50 vezes, não depende dos meus esforços próprios. Todos os esforços necessários já foram feitos por Ele lá na cruz do Calvário. O que eu tenho que fazer hoje, então, eu tenho que aceitar esse sacrifício como remidor da minha vida, remidor da minha alma, aquele que me salva, aquele que me liberta, aquele que me purifica, aquele que transforma o meu ser. Enquanto nós estivermos em Jesus, nós estaremos protegidos. O mal não nos toca. Preste atenção numa coisa: o mal não nos toca. Nós estamos cobertos através do sangue redentor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por mais que o diabo tenta, e às vezes nós colocamos a culpa no diabo para todas as coisas. Todas as coisas, às vezes nós colocamos a culpa no diabo. Enquanto nós estivermos abraçados a Cristo Jesus, enquanto aquele sangue do Cordeiro estiver sendo visualizado pelos meus olhos, os teus olhos,
enquanto o meu coração inflamar, enquanto o meu coração estiver com gozo na alma, de pensar que um dia ele morreu, todos morrem, mas ninguém ressuscita e permanece vivo eternamente. O meu Redentor sim, o seu Salvador sim. E Ele me faz uma promessa, porque aonde Ele estiver, Ele me diz que eu estarei com Ele também. Onde eu estiver, vós estareis comigo também. Você tem sonhado com o céu? Você espera Jesus voltar? Ora vem, Senhor Jesus. Que dia glorioso! Que dia glorioso! Nós ouvimos os sons das trombetas tocando. Quem estiver vivo, o seu corpo será transformado e estarão para sempre com o Senhor. Aqueles que estarão mortos serão transformados, arrebatados e levados ao Senhor também, estarão para sempre com o Senhor. Mas eu sonho ainda, eu poder ver e participar desta vinda de Cristo Jesus. Um dia Ele me chamar e eu ouvir. Eu vou ouvir, nem que esteja morto, eu vou ouvir. Páscoa. Ele morreu, mas Ele não ficou naquela tumba vazia. Ele morreu no Calvário, mas Ele nos patrocinou o Pentecoste na nossa vida. Através do Pentecoste nós podemos ter a alegria da salvação. Através do Pentecoste nós podemos falar em outras línguas. Através do Pentecoste eu posso ter poder para colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Através do Pentecoste que Jesus proporcionou na minha vida, eu posso ter a autoridade para falar no nome dEle e Ele fazer com que as palavras que às vezes saem da minha boca, se for da parte dEle, elas vão se cumprir na vida de qualquer pessoa a qual eu falar e destinar a palavra. A Bíblia diz que não volta uma palavra vazia sem que Ele possa modificar, transformar e fazer se cumprir isso na vida dessas pessoas pelas quais nós falamos. Diga para alguém próximo de você, diga para alguém que está perto de você. Às vezes pessoas tão próximas de nós não estão sonhando com o céu. Ensine os seus filhos a sonharem com o céu. Eu lembrando de uma história do determinado pastor chegou na casa de uma irmã e perguntou para ela: mas por que ele notou, por que todos os seus filhos são marinheiros? Por que todos os seus filhos são marinheiros? Ela falou: não sei. Todos os 8 filhos, homens, eram marinheiros. Aí o pastor, sem querer, deu uma olhada assim para trás. Um quadro enorme, com uma fragata, um mar azul límpido, gaivotas no ar, e um homem de cap fazendo continência naquele lugar. Ou seja, às vezes nós não precisamos falar grandes coisas. Às vezes eu não preciso falar as mesmas coisas para minha esposa todos os dias. Às vezes você não precisa repetir as mesmas coisas para os seus filhos, as mesmas coisas, os mesmos dias, todos os dias. As suas palavras às vezes vão soar, e vão soar como irritando os ouvidos, o coração, porque não é você quem vai transformar a vida de pessoa alguma. Não é nenhum de nós que conseguiremos modificar a estrutura psicológica de pessoa alguma, de fé ou não. Mas assim como aquele quadro na parede que, sem palavra alguma, influenciou a vida daqueles 8 jovens,
Eu lembro quando os nossos filhos eram pequenos, nós colocávamos nos corredores do apartamento pequenininho, apartamento de 70 metros quadrados, mas era 3 quartos. Nós colocávamos versículos bíblicos nas paredes, nas portas, na cama. Para que os nossos filhos pudessem passar e pudessem ler aqueles versículos. Leia a Bíblia. Você já leu a Bíblia hoje? Mas não adianta você falar assim: você já leu a Bíblia hoje, se o seu filho nunca te vê ler a Bíblia. Não adianta você falar assim: você precisa orar, porque só a oração vai fazer com que você possa modificar a sua vida. Se você não dobra o seu joelho 5 minutos por dia. A Bíblia diz que aquele cordeiro deveria ser comido apressadamente. No verso 12, verso 11 diz assim: ao comerem estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Eu não vou falar dessas 3 coisas, poderia falar, eu não vou falar. Deveriam comer a Páscoa apressadamente. Nós não somos para ser fixo aqui nesse mundo. Esse mundo aqui é temporário. Nós somos aqui nesse mundo, nós somos peregrinos. Apesar que muitas pessoas, a vida está tão boa nesta terra, que os olhos delas continuam fixos na terra, e elas têm achado bom isso. Quando elas não conseguem mais elevar os seus olhos para o céu, tem pessoas que preferem que Cristo não volte agora. Vai atrapalhar os meus negócios, vai atrapalhar a minha vida, vai atrapalhar o meu desenvolvimento social. Deveriam comer tudo isso aqui, simboliza alguma coisa. Deveriam comer a carne apressadamente, dizendo: olha, isso aqui tudo é temporal, isso aqui vai passar, nós não levamos nada desse lugar. Mas aleluia, diga aleluia, diga mais forte, aleluia. 1400 e poucos anos depois, nós podemos ver cumprir muitas profecias, mas principalmente as profecias do profeta Isaías, falando a respeito de Jesus. Lá no tempo de Moisés, nós vimos os cordeiros, vimos os sacerdotes, vimos as mortes, vimos a tipificação. Mas agora está chegando o momento, está chegando a hora. Apesar de muitas daquelas pessoas não esperavam mais, tanto que Deus tinha passado desde Malaquias mais ou menos 400 anos sem conversar com o povo, sem falar nada. Imagina 400 anos. Sem falar nada, palavra alguma com o povo. Mas agora estava chegando a hora, a plenitude dos tempos estava chegando. O povo continuava pecador, continuava de coração duro, continuava amargo, mas para Deus era a plenitude que estava chegando. Isaías, eu quero ler para você. O profeta no capítulo 53, do verso 3 ao 7, diz assim, ele falando desse cordeiro, preste atenção: era desprezado e rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer,
E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Mas certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E ele fala do Cordeiro. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. As pessoas tinham esquecido das profecias de Deus. Poucas tinham na mente alguma coisa. Mas um dia, 1400 e poucos anos depois, Jesus caminhava pelo deserto. Jesus andando pelo deserto, e ele se depara com João Batista. João Batista foi interrogado num dia anterior pelas pessoas, pelos herodianos, pelos saduceus, dizendo: por que você batiza? Por que você está batizando? Você é por acaso Elias? Ele diz: não. Por acaso você é profeta? Ele diz: também não. Você é o Messias? Então não. Por que você está batizando? Ele disse: eu batizo com água, mas dentre vós há um que vos batizará com fogo. E a Bíblia diz que no outro dia, Jesus caminhava, a multidão, centenas de pessoas para serem batizadas por João Batista. E Jesus estava caminhando ali naquele deserto, naquele lugar perto do Rio Jordão. Ele está passando e caminhando com os olhos fitos naquele local de batismo. Quando ele está chegando a alguns metros daquele evento ali, daquele lugar, João Batista para todas as coisas. Centenas de pessoas olham para João Batista. Ele tinha falado desse Messias no dia anterior. Agora João Batista para todas as coisas e diz: para. Ele aponta o dedo para Jesus. Eu falei deste aqui ontem, o qual eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através desse Cordeiro, o meu pecado já não existe mais. Através desse Cordeiro, a minha vida tomou uma outra proporção. Através desse Cordeiro, a sua vida já não é mais a mesma. Já você não é o mesmo homem, você não é a mesma mulher. Você foi mudado, transformado, transformada pelo poder desse Messias, desse que tira todo o pecado do mundo. Aleluia! E Jesus continua caminhando. 3 anos e meio. Naquela, ensinando, pegando pessoas que eu e você não pegaríamos. Usando homens que eu e você não confiaríamos. Escolhe 12 homens iletrados. Um dia Nicodemos chega para Jesus e falou para Jesus e conversa com Jesus. E Jesus falou: rapaz, tu quer me seguir, quer? Nicodemos falou: estou pensando.
Ele falou: não, Nicodemo, isso não é para você não. Eu conheço a sua vida, você é homem de gabinete, ar-condicionado, Netflix. Quem quiser me seguir tem que tirar as sandálias. Quem quiser me seguir tem que largar a bolsa, largar alforjes. Quem quiser me seguir tem que negar a si mesmo. Quem quiser me seguir tem que abandonar pai e mãe. Mas Jesus tinha um propósito e Ele caminha para esse propósito. A Bíblia diz que Ele vai em frente. Ele vai em frente até chegar no Gólgota, até que Ele chega no Monte Caveira. O diabo pensou que tinha vencido. O diabo pensou que a estratégia tinha dado certo. O diabo pensou que até que enfim, depois de 4.000 anos, eu consegui finalmente vencer. E Jesus pendurado naquela cruz, a hora nona, a Bíblia diz que Ele tomba o seu pescoço e diz a última palavra, talvez a última, uma palavra. Ele diz: Tetelestai. Está consumado. Os soldados vitoriosos, quando chegavam das suas vitórias, chegavam gritando na rua: Tetelestai. A batalha tinha sido ganha. Os exércitos tinham sido vitoriosos. Os inimigos tinham sido colocados, subjugados, estavam presos os inimigos. Os servos diziam as mesmas coisas: Tetelestai, está pronto, o serviço que eu tinha para ser feito está acabado. Tetelestai, a dívida que eu tinha foi paga totalmente. O juízo romano dizia, prendia alguém, colocava na cadeia, colocava lá os pecados dessas pessoas lá na grade da prisão, todos os pecados discriminados. A pessoa sabia por que ela estava sendo presa e até quando ela ficaria presa. Mas no dia que ela acabasse de pagar os seus pecados, aquele lugar, aquele local, aquele escrito que estava lá, era tirado e colocado um carimbo naquele local, dizendo Tetelestai, ou seja, a dívida está quitada. A dívida está quitada. Vamos ficar de pé nesta noite. Ele foi o Cordeiro de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, arranca. Talvez nesta noite, o seu coração arde por conhecer mais a Jesus. Talvez nesta noite o seu coração está tentando abrigar um pouco de palavras que o Espírito Santo está falando ao seu coração nesta noite. Quando Jesus decretou ali naquela cruz do Calvário que estava consumado todo o projeto de Deus na criação até Jesus Cristo, agora não precisava mais de sangues de cordeiro, não precisava de milhares de sangue, não precisava de muitas pessoas para fazer sacrifício. Não, está consumado, está dizendo: o sacrifício é perfeito, o sacrifício é agradável, o sacrifício não precisa de mais nenhum sacrifício a ser feito, tudo está completo. Aqueles presidiários poderiam sair na rua agora e levando aquela cédula, o que Paulo fala aqui, a cédula que nos era contrária, foi pregada lá na cruz do Calvário, com os nossos pecados.
Agora aquelas pessoas podiam andar na rua com aquela seta nas suas mãos e ninguém mais poderia acusá-las novamente dos mesmos crimes. Preste atenção numa coisa: você um dia talvez aceitou Jesus como Senhor, Salvador das suas vidas. A partir desse momento que você o aceitou, por fé, sua boca confessou Ele como Senhor e Salvador da sua vida. A partir desse instante os seus pecados já não existiram mais. Ninguém pode te acusar mais que você foi um bandido, foi um safado, foi um marginal, foi isso, foi um adúltero, foi um ladrão, foi qualquer coisa. Ninguém mais vai te acusar. Por que você acha que a igreja está cheia de ex que sobe aqui no púlpito e vai testemunhar, eis que sobe aqui nesse púlpito e vai pregar? É porque ninguém pode levantar o dedo para essa pessoa e dizer: esse aí é um safado. Não, o sangue de Jesus na vida dele limpou de todo o mal, arrancou todo o mal. Hoje ele é livre, é por isso que nós somos livres. Eu quero orar por você nesta noite. Você que quer que Jesus, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, você que quer que esse Jesus, você tenha uma experiência maior com Ele, que Ele fale mais com você, eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente. Se você gostaria de ter uma experiência cada vez melhor, maior com Deus, e você às vezes está com uma dificuldade tão tremenda e não consegue, vem aqui. Eu tenho fé para orar por você, eu tenho fé para ministrar a palavra sobre a sua vida, eu tenho fé para profetizar sobre a sua vida, que esse mesmo Cordeiro de Deus é capaz não só de salvar, curar os seus pecados, mas de fazer uma pessoa alegre, feliz, uma pessoa que você pode estar radiante, com um sorriso nos lábios, dizendo assim: certamente Deus é fiel na minha vida. Tem alguém que gostaria nesta noite de vir aqui receber uma oração em prol da sua família, em prol da sua casa, em prol da sua própria vida, em prol da sua fé, em prol daquilo que você acredita que é essencial para você, daquilo que você tem lutado? Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Jesus tirou o velho para estabelecer o novo. Jesus acabou com os sacrifícios. Enquanto você vem, eu vou encerrando aqui. Venha que eu quero orar por você. Sai do seu lugar, não fica com preguiça. Irmãos, nós não podemos ser preguiçosos espirituais. Você tem que acreditar na palavra profética que sai desse altar. Jesus chama os seus discípulos, preste atenção numa coisa. Jesus chama os seus discípulos para a última Páscoa. Ele vai tirar o velho e estabelecer o novo. Ele chama os seus discípulos, senta naquele local e começa a partir o pão e começa a dizer assim para eles: esse é meu corpo, que é partido por vós. Começa a dar um suco, um vinho para eles, e ele começa a dizer: esse é o meu cálice, é o novo testamento do meu sangue. Faça isso todas as vezes que beberdes ou comerdes em memória de mim. Eu quero orar por você. Põe a sua mão no seu coração assim, só para mim saber. Tem alguém aqui que nesta noite você gostaria de aceitar a Jesus como Senhor da sua vida? Você: não, pastor, eu gostaria de ter uma experiência com Deus. Eu não sou crente, mas eu gostaria de ter uma experiência com Deus. Tem alguém assim que nesta noite gostaria de ser desafiado para começar a andar com Cristo na sua vida? Levanta a sua mão assim que eu quero orar com você. Tem alguém aqui na frente? Se tiver alguém aqui na frente, aí nos locais, aqui na igreja, tem alguém? Levanta a sua mão assim, eu quero orar com você. Tem alguém? Vamos orar. Põe a sua mão assim no seu coração. Querido Deus, meu Deus, como é precioso nós sabermos que o Senhor, meu Deus, é a nossa Páscoa, Senhor. O Senhor, ó Pai, é aquele que a Tua palavra diz que o Senhor foi morto desde a fundação do mundo. Deus, que o Senhor foi sacrificado como a nossa Páscoa. Deus, nesta noite
E nesse final de semana, ó Pai, que alegria nós podemos mais uma vez relembrarmos, ó Pai, como memorial na nossa vida, aquilo que o Senhor fez ali na cruz do Calvário por nós, ó Pai. Aquele sacrifício que o Senhor deu a sua própria vida, aquele sacrifício que um dia, ó Pai, o Senhor desceu, se esvaziou do céu e trouxe aqui para nós, entrou, viveu como humanos aqui nesta terra, e na sua vida aqui nesse lugar, nós podemos acreditar nas Tuas palavras e naquilo que o Senhor falava como Deus para nós. Pai, nós Te louvamos aqui nesta noite, porque muitas pessoas, ó Pai, entenderam a Tua palavra, a Tua igreja, Pai, recebeu a Tua palavra. Abençoa, meu Deus, a cada um, aqueles que estão aqui na frente, aqueles que não puderam, não quiseram estar aqui. Abençoa a cada um, Pai, com a Tua mão forte e poderosa. Nos ajuda, Senhor, a conquistar cada vez mais aquilo que nos é proposto. Ó Pai, que nós nunca possamos nos esquecer que nós somos peregrinos aqui nesta terra. O nosso mundo, o nosso lugar não é aqui, nós somos peregrinos. Um dia nós estaremos indo para o Senhor. Que nós possamos calçar as sandálias, ter o cajado nas mãos e cingir os nossos lombos, ó Deus. Nos abençoa, Pai, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Te pedimos força para viver o tempo que o Senhor permitir, que nós possamos viver aqui nesta terra, em nome de Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Abençoa os Teus filhos, os Teus servos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe, que Deus vos abençoe. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, manancial feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.